Deus abençoe você. Graças a Deus estamos ao vivo com o programa Para Ser Feliz nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer, para falar no teu coração nessa noite. Esteja aberto, aberta para ouvir a voz de Deus e para se deixar conduzir, corrigir, exortar, incentivar pela palavra de Deus, que sempre vem na hora certa, sendo o que a gente precisa, falando o que a gente precisa ouvir. Vamos começar cantando, deixando que a música prepare o nosso coração para o programa de hoje. Por onde eu ando, sinto tua presença. Em todos os lugares, está sempre perto de mim. Em minhas escolhas, vens me iluminar. Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar e me ajudas a acertar e na tua direção caminhar. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração, sagrado coração. Senhor, nós te pedimos, esconda-nos no teu sagrado coração. Proteja-nos de todos os males físicos, mentais, emocionais, os ataques que às vezes estamos sofrendo e nem percebemos. Que o teu sangue venha nos lavar, nos purificar, nos levantar nessa noite. Levanta, Senhor, aqueles que estão caídos. Purifica a mente daqueles que estão atribulados. Traz paz, traz direção. Liberta, Senhor, dos ataques espirituais que a gente nem percebe, mas que estão acontecendo. Liberta-nos, Senhor, pelo poder do teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças a Deus. Começamos bem o programa de hoje, que tem como tema, eu sempre defino os temas e às vezes esqueço a pergunta do tema, né? O que a palavra de Deus ensina sobre o medo e sobre a confiança? O que a palavra de Deus ensina sobre o medo e sobre a confiança? É um pouquinho disso que a gente vai refletir hoje, é sobre isso, né? Sentir medo faz parte, mas a gente precisa aprender a crescer na confiança, né, gente? Santa Teresinha do Menino Jesus dizia que é na confiança e somente na confiança que a alma aprende a amar a Deus e a crescer em Deus, né? Então a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Quero acolher a nossa equipe, todos os nossos cinegrafistas, a Maiara na direção, também a Maria Luísa hoje na produção, Deus abençoe. Os nossos irmãos aqui também. Quero começar cumprimentando o Cleuber Neves. Tudo bem, Cleuber? Bem, padre. E essa camisa bonita aí? Opa! Tá legal essa camisa aí, gostei, hein? Gostei. Obrigado. Como é que foi seu dia, irmão? Foi ótimo, graças a Deus. Trabalhando muito? Meu Deus do céu, que venha mais. E a casa já ficou pronta? A casa está pronta. Tem uns detalhes que vai ter que acertar aqui, mas só de estar dentro da casa já... Casa... Ótimo. Sim. Aí ele construiu do zero, né? Foi isso? Agora curtir a casa, né? Sim, que bom. Eu acho que essa casa precisa de uma bênção, não precisa? Precisa de uma bênção com churrasco, né? Inclusive. Chamar o padre para abençoar e fazer um churrasco para nós, né, Samuel? Que louco, ele fala da bênção, ele já fala do churrasco. Já fala do churrasco, é que ele sabe que ele está devendo, isso se chama sentimento de culpa. É verdade. Engraçado que eu tenho ido lá bastante na casa dele. Tudo bem, meu irmão? Bem-vindo. Como é que foi seu dia hoje? Foi ótimo, graças a Deus. Trabalhando no quê? Trabalhando bastante nos projetos lá da gravadora, nos projetos pessoais também, próprio. Sim. E vamos que vamos, né? Que bom. O cabelo tá chique, hein? Opa, muito obrigado. Casado com uma cabeleireira, né, gente? Não tem como, né? Aí não dá, né? E uma ótima cabeleireira, diga-se de passagem. Minha irmã, quando morou aqui, né, foi membro da Canção Nova, ia muito, né, arrumar o cabelo com a sua esposa e fala muito bem dela até hoje. Muito bom.
Gente, vamos lá então. O que a palavra de Deus nos ensina sobre o medo e sobre a confiança? Olha só, estou com a Bíblia aqui do Pai das Misericórdias, tradução da CNBB, né, com essa capa bem bonita. E hoje nós vamos ler o livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10. Dentre os muitos versículos, eu vou citar muitos versículos, tá? Ao longo aí da nossa reflexão. Mas eu quero começar só com esse, que eu não vou explicar nem tanto assim, mas eu quero começar com ele, para ele ser a mola aqui que nos dirige no início, né? A mola mestra. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41, 10, vou ler novamente. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o medo e a confiança? Você sabe que o medo é uma das experiências mais universais da vida humana, né? Todos nós, em alguma medida, temos medo. Medo de adoecer, de fracassar, medo de perder alguém, medo do futuro, medo da solidão, né? É uma experiência universal, uma experiência humana. Mas a Bíblia revela algo importante, né? Deus não ignora o medo, mas Ele nos dá força para irmos mesmo com medo e vencermos os desafios, mesmo sentindo medo no coração. Olha, Abraão sentiu medo de deixar a sua terra, Moisés sentiu medo de ir até o faraó, Elias teve medo, né, da rainha Jezabel, de enfrentar os 350 profetas de Baal. Pedro teve medo quando andava sobre as águas. Os apóstolos tiveram medo quando enfrentaram as perseguições. Então, Deus não vai tirar o nosso medo, mas Ele nos vai dar força para caminharmos, mesmo com medo, sabe? Para caminharmos sempre com medo, obrigado, e para verdadeiramente fazermos o que a gente tem que fazer, tendo medo ou não tendo medo. O medo, gente, ele é uma experiência humana, mas a gente não pode permitir que ele seja limitante, no sentido de, eu vou deixar o medo roubar o meu sonho, eu não vou fazer aquilo porque eu tenho medo do julgamento das pessoas. Não, Deus nos ensina que sentir medo é humano, mas viver dominado pelo medo não é o plano de Deus. Deus nos dá força para vencermos o medo, para enfrentarmos o medo. E olha, pergunta básica: como o medo entrou no mundo? Está lá em Gênesis 3:10. Porque você sabe que antes do pecado, o ser humano vivia na confiança filial, né? Vivia sem medo algum. Antes da queda original de Adão e Eva, não existia medo. O homem, a mulher, Eva, Adão caminhavam com Deus no jardim todas as tardes. Mas a partir do medo, Gênesis 3:10, a partir do pecado, da queda, da desobediência, Deus apareceu chamando Adão, perguntando: Adão, onde estás? Lá no jardim do Éden. E Adão disse: ouvi a tua voz e tive medo, e então me escondi. Então a gente vê a experiência do pecado como o grande instaurador do medo no coração humano. Quanto mais no pecado você e eu estamos, quanto mais distante de Deus nós estamos, mais medo a gente sente. Ou se nós estamos perto de Deus e ainda sentimos medo, é porque nós precisamos viver uma experiência profunda de cura interior. Permitir Deus nos curar. Porque veja bem, o medo nasce na alma quando a alma perde a consciência da presença de Deus, né? O pecado que nos afasta de Deus, que cria um muro entre nós e Deus, faz com que nós vivamos no medo. Santo Agostinho dizia: o coração que se afasta de Deus torna-se inevitavelmente inquieto. Ou seja, quanto mais longe de Deus, mais inquieto e mais medo. Sabe? Porque a primeira vez que o medo aparece na Bíblia é justamente em Gênesis 3:10, justamente após a experiência do pecado. Quando você vive no pecado, quando você escolhe o pecado, você está escolhendo o medo e a inquietação. Muitas vezes, para um tratamento de ansiedade, não
desprezando, obviamente, a intervenção terapêutica, medicamentosa. Muitas vezes, para você superar a ansiedade, você vai ter que viver um processo de conversão. Porque à medida que você vai centrando a sua vida em Deus, vai colocando Deus como a sua primeira prioridade, vai colocando Deus em primeiro lugar, o seu coração vai se libertando do medo, o seu coração vai se libertando da inquietude, da ansiedade. Então, para vencer a ansiedade, a depressão e qualquer problema, é preciso também, além de remédio, de terapia, um processo de conversão, de configuração da própria alma a Cristo, de vida de oração, de vida sacramental. Porque estar perto de Deus é romper com o medo. Estar longe de Deus, habitando no pecado, é fazer do coração morada do medo. Então, o medo entrou no pecado como consequência do pecado. E Deus combate o medo na Bíblia, né? Nos ensina a combater o medo na Bíblia, repetindo uma das frases que é uma das que mais aparecem na Bíblia, que é a frase: não tenhas medo. É uma ordem de Deus: não tenhas medo. E por que não tenhas medo? Porque eu estou contigo. Eu vou ler novamente o que eu li aqui no começo, Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Deus não está te dizendo não temas porque você não tem problema. Deus não está te dizendo não tema porque os gigantes são fantoches, não são de verdade. Não, os problemas estão aí. Os desafios estão aí. Os seus problemas não são pequenos, talvez. A sua saúde te traz desafios concretos. Só que Deus está dizendo: não temas, apesar de tudo que você vê, porque eu estou contigo, e isso te basta. Como dizia Santa Teresa: nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. A presença de Deus é o que te basta, filho, filha. Então Deus disse, em Lucas, o Senhor disse, né? Lucas 12:32 também: não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Depois Jesus disse em Mateus 14:27: coragem, sou eu, não tenhais medo, né? Deus não promete a ausência de problemas, mas Ele promete sua presença. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Se você tem Deus, venha o que vier, levante-se o gigante que se levantar, só Deus basta, você vai vencer, não sem lutas, óbvio. Então Deus conhece a nossa fragilidade, sim. Ele conhece os motivos dos nossos medos, que muitas vezes, humanamente falando, são mais que reais, né? São palatáveis, tangíveis. Só que Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. Então a minha coragem, a sua coragem, a nossa coragem, ela não vem da ausência de problemas, mas ela vem da presença de Deus. Você enfrentando essa depressão, você enfrentando essa crise financeira, essa crise no casamento, essa morte de alguém, esse vício, esse pecado que você não consegue vencer, Deus está te dizendo: eu estou contigo, continua lutando. Eu estou contigo, se levante você que caiu, afaste-se da fonte de pecado e recomece. Depois a gente vê que o medo paralisa e a confiança move, né? Olha, exemplo disso é Pedro andando sobre as águas, Mateus 14. Ali no versículo 30 diz que Pedro, sentindo a força do medo, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. Por quê? Porque Jesus estava andando sobre as águas e Pedro disse: Senhor, se é o Senhor, me chama que eu quero andar até você. Jesus disse: vem. E Pedro, na impulsividade sanguínea, né? Ele tinha o temperamento sanguíneo, ele foi andando sobre as águas. Todavia, quando ele sentiu, versículo 30, 14, 30, Mateus, a força do vento, ele começou a afundar. Então ele não afundou por causa da água, ele afundou por causa do medo. O medo tira os olhos de Cristo, nos faz tirarmos os nossos olhos de Cristo. A confiança faz com que nós fixemos nossos olhos em Cristo. Então não olhe para as ondas. Quem fixa os olhos no problema afunda. Quem fixa os olhos em Cristo caminha sobre as águas.
Eu sei que os problemas, mais uma vez eu digo, eu não desprezo os seus problemas. Eu não estou aqui te propondo soluções mágicas, porque eu não gosto desse tipo de discurso. Seus problemas são reais, eu respeito a sua luta. Mas olha, não fixe os seus olhos nos problemas. Fixe os seus olhos em Jesus. Porque se você fixa os seus olhos nos problemas, na força da água, no vento, você vai afundar. Mas quem fixa os olhos em Cristo, caminha sobre as águas. Tá? Sobre as águas. Então, fixe os seus olhos em Jesus. E olha outra coisa. A gente precisa, no meio do medo, nas situações que nos causam medo, cultivar a confiança. Mas como a gente cultiva a confiança, né? Eu não quero dar uma resposta superficial. Existe um caminho bíblico para isso. E Jesus falou disso com tanta maestria no Evangelho de Mateus capítulo 6, quando ele disse, olha, não vos preocupeis com a vossa vida, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Por quê? Jesus usou 3 argumentos. Deus cuida das aves do céu, dos pássaros do céu, do lírio dos campos. Deus cuida. Olhe para a criação, olhe para a ordem presente no cosmos, né, no criado. Olhe para a vida da sua vida. Deus já cuidou tantas vezes e vai cuidar de novo. Olhe para a vida dos homens e mulheres da Bíblia. Não sem luta, mas como a Bíblia diz, eu nunca vi um justo confundido na sua fé, né? Deus cuidou, cuida e cuidará. Então, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deus cuida das aves. Depois Jesus disse, Deus veste os lírios do campo. E depois Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. É aquilo que eu dizia ainda no começo. Se você centra a sua vida em Deus, se Deus é uma prioridade para você, você pode descansar nele, porque Ele vai cuidar de você. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Mas quem tem Deus, ter Deus aqui, a metáfora significa centrar a vida dele. Deus precisa ser a coisa mais importante para mim. Antes de mudar de cidade, você reza, você pergunta para Deus se é isso que Ele quer? Antes de decidir parar de ter filho, você perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Antes de abrir essa empresa, antes de sair dessa paróquia, antes de entregar uma pessoa na justiça ou denunciar o crime, o erro de alguém publicamente, você rezou, perguntou para Deus? Antes de desistir dessa caminhada na igreja, você perguntou para Deus se é isso que Ele quer? Colocar Deus em primeiro lugar significa submeter-se. Submeter a vontade, os planos, os desejos à vontade de Deus, que se manifesta na sua palavra, obviamente, que se manifesta nos mandamentos, mas também que se manifesta muitas vezes de formas específicas para te direcionar em situações peculiares, específicas. Então, colocar Deus em primeiro lugar da sua vida. Hoje eu fui numa clínica, eu achei tão bonito, num laboratório, desculpa, tirar sangue, e o dono do laboratório, muito da igreja, me conheceu, falou, Padre Adriano, eu falei, sou eu. Ele falou assim, olha, eu já estou aqui há alguns anos nessa clínica, só que antes de vir abrir esse laboratório aqui, eu morava em outra cidade, sou de outro estado, mas eu rezei, e uma pessoa rezando por mim, me disse que Nossa Senhora estava preparando uma clínica, para eu assumir nessa cidade. Quando eu vim nessa cidade, eu fiz a minha oração, e Deus trazia no meu coração, eu sentia aquela paz. Essa é a clínica que Nossa Senhora preparou para mim. Está lá há muitos anos, fazendo um trabalho lindo. E ele até disse no começo, foi a dona da clínica que trouxe o senhor aqui. Eu perguntei, aquela senhora que estava na escrivaninha? Ele falou, não, é Nossa Senhora. Falei, que bonito, né? Uma pessoa que, claro, às vezes Deus se manifesta assim, de maneira mais carismática, com os dons do Espírito Santo, e às vezes Deus se manifesta nos mandamentos, se manifesta nos fatos, se manifesta naquilo que a gente está colhendo, que está vendo, no que as pessoas estão nos dizendo, na realidade também que a gente está vivendo. Então a gente precisa priorizar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E confiança não é passividade. Confiança é a prioridade correta. Porque confiar em Deus não é você ficar esperando
a vida, tudo cair do céu, mas é você priorizar corretamente as coisas. Deus, a sua vida de oração. Padre, eu estou correndo atrás do meu doutorado. Padre, eu estou correndo atrás de ganhar mais dinheiro. Padre, eu estou correndo atrás de trabalhar, de me informar, de mudar para outro país, para outro lugar. Coloque a sua vida de oração em primeiro lugar em tudo que você faz. Isso que é priorizar a Deus. Sua prioridade na vida não é só ganhar dinheiro, mas é ser amigo de Deus, é rezar. Você tem ido à missa? Você tem rezado o rosário? Você tem ido visitar o Santíssimo? É só trabalhar, correr, ganhar dinheiro, juntar? Nas suas coisas que você tem para fazer, priorize Deus, né? Porque quem coloca Deus em primeiro lugar, aprende a descansar, né? Quem vive no amor de Deus, aprende a descansar. Porque lá em 1 João 4,18 está escrito: no amor não há medo, o perfeito amor lança fora todo medo. E João ensina ali que o medo está ligado à punição, né? E quem vive no amor de Deus, vive como filho, não como escravo. Não vive com medo profundo de uma punição, mas com a liberdade de filho. Se você obedece a Deus, se você abandona o pecado, você vai viver com a liberdade de filho. E Santo Tomás de Aquino dizia que o medo diminui quando cresce o amor. Quanto mais amor por Deus e amor de Deus no coração, mais comunhão com Deus, mais oração, mais obediência a Deus, menos medo da vida, né? Quem descobre esse amor e vive nesse amor, abandonado nesse cuidado de Deus, acaba vivendo como filho e não como escravo do futuro, não dominado pela ansiedade, né? Não, paralisado pelo medo. Quanto maior a confiança em Deus, mais o medo vai perdendo espaço dentro da gente. E a gente precisa entender, né? O que a palavra de Deus sempre nos assegura. Temos que conhecer a Bíblia, gente. Eu fiz ano passado o projeto Leia a Bíblia Inteira comigo em um ano no meu canal, e sou muito feliz por ter feito esse projeto. Tem gente que está descobrindo esse ano. Durante o ano inteiro, 365 dias, eu li e expliquei a Bíblia. Os vídeos estão todos lá no meu canal, na playlist Bíblia em um ano. Por quê que eu estou citando isso? Que nós precisamos conhecer a Bíblia, e estou te dando um meio para conhecer. Porque a Bíblia responde todas as perguntas referentes aos nossos medos. Salmo 27:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem eu temerei? O Senhor é o protetor da minha vida, perante quem eu tremerei? Ainda que um exército se levante contra mim, não terei medo, o Senhor é minha força. Depois nós vemos o Salmo 23, ainda que eu atravesse o vale escuro, não temerei mal algum, né? Nós vemos que Deus está conosco, Ele não impede a provação de acontecer, mas na provação Ele está conosco e Ele nos exalta, nos livra, fazendo a nossa confiança crescer. Deus não tirou Golias da vida de Davi, mas Deus estava com Davi. E ali, na vitória sobre Golias, a confiança de Davi aumentou, né? A confiança bíblica não nasce na facilidade, gente. Ela nasce na prova, né? Então, é preciso, para recordar o medo, retomando tudo que eu falei, recordar que Deus está presente, fixar os olhos em Cristo e abandonar-se nas mãos da providência, né? O medo acaba criando raízes em nós quando a gente esquece quem é Deus, né? Quando nós esquecemos quem é o Deus que cuida de nós, o medo acaba criando raízes em nós. E quem confia em Deus, gente, não vive sem problemas, mas vive sem desespero. Uma coisa é ter problemas, uma coisa é ter o desespero, a ansiedade da mente, né? Então priorizemos Deus e não olhemos para o tamanho da tempestade, olhemos para o poder e para o tamanho daquele que está conosco no barco. Ainda que estejamos no meio de uma tempestade, Ele está com você, é você mesmo. Confia no Senhor. Olha, nós vamos ter um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Eu quero lembrar que, se você está acompanhando ao vivo hoje, terça-feira, nesse final de semana nós vamos ter um acampamento lindo de São José aqui na Canção Nova. Vai começar já na quinta, 4 da tarde eu presido a missa aqui em Cachoeira Paulista, na Canção Nova. Sexta-noite também, 4 da tarde eu também vou estar na missa. O padre Donald Calloway, que escreveu aquele livro Consagração a São José, vai estar aqui presente, vai ser lindo demais. Um homem de um conteúdo fantástico. Eu vou estar pregando também, vou estar traduzindo o padre, vai ser bem legal. Ele é dos Estados Unidos, vem para cá pregar com a gente, tá? Então vai ser muito especial. E convido você também para peregrinarmos juntos em outubro, Medjugorje, República Tcheca,
Alemanha e Áustria. Comigo, Rubens e Tânia. Entre em contato com a Obra de Maria, 0 operadora 12 31 86 20 55, 12 31 86 20 55, também o WhatsApp, né? Para você se informar e estar com a gente, tá bom? Então, vamos rapidinho, vamos cantar. E rapidinho nós vamos ter um breve intervalo, né, rápido, e nós já voltamos. Segundo bloco, eu estou aqui para responder a sua mensagem ao vivo, para dispensar essa direção espiritual sobre você. Como seria a minha vida se as tuas mãos não estivessem sobre mim? Como seriam os meus sonhos se o teu Espírito não habitasse em mim? O teu amor me envolve, o teu amor me protege. És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração. Sagrado coração, coração. Porque você tem medo de perguntar pra Deus se é pra ir ou pra ficar? Porque você tem medo de perguntar pra Deus se é pra calar ou pra falar? Há um tempo pra cada coisa. Há um tempo pra cada coisa. Tempo pra plantar, tempo pra colher, tempo pra lembrar, tempo pra esquecer. Coisa boa, linda canção do Diácono Nelsinho, antiga, né? É do Diácono Nelsinho? Gravada em 98, mano. 98, linda canção, difícil de cantar, tem umas notas difíceis aí, que legal. Tudo bonito aí. É, eu gostei, ainda mais o Cleubão com essa mão abençoada dele, tira umas notas bonitas sempre, né? A vozona do rapaz aí, ó. É, a voz do rapaz também ajuda, graças a Deus. O time aqui, meu amigo, eu sou suspeito para dizer, é um time maravilhoso. Gente, vamos lá pro segundo bloco, olha só. Livro Conquistando a Liberdade Interior, Bíblia no Meu Dia a Dia, do Monsenhor Jonas, Conquistando a Liberdade Interior, o meu. Tem o texto também pela libertação da ansiedade, tudo isso, loja.cançãonova.com, tá? Olha, eu estou muito feliz de ter você na nossa sintonia, e eu quero dizer que esse segundo bloco é para você. E também dizer que semana passada eu gravei um podcast lindo com o pessoal do Anima, do podcast Anima lá no Rio de Janeiro, lá no Recreio dos Bandeirantes, o Bertaldo e a Kênia, foi lindo, e ele vai ao ar, pelo que eu percebi, amanhã. Não, hoje, deixa eu conferir aqui. Espera aí que eu já te falo que eu recebi a mensagem agora há pouco. Hoje, o podcast vai entrar hoje. Então, esteja atento aí. Mas claro, quero lembrar que acabando aqui, nós vamos ter a live quaresmal, tá? Acabando aqui o programa Sorrindo para a Vida, não desligue a sua TV, migre já para o youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Todas as noites nessa quaresma, nós estamos rezando diante do Santíssimo, de 9 às 10 da noite. Está sendo muito forte. Ontem mais de 150 mil pessoas rezaram com a gente só pelo YouTube. Está sendo muito bonito. Momentos fortes de oração. E também a gente está fazendo o gesto de caridade de ajudar, né, o Santuário do Pai das Misericórdias. Na live tem o QR Code, tem o Chave Pix. A gente está arrecadando, né, assim, doando para o Pai das Misericórdias. Que programa que eu falei? Eu falei programa Sorrindo para a Vida? Falou, padre. Que isso? É isso que eu quis dizer, para ser feliz. O processador está acelerado, então tem hora que, né? Não, pelo contrário, o processador está lento. Tá lento hoje? Está lento. Se tivesse acelerado, ele seria mais assertivo. Quem nunca, né? Então, voltando ao assunto, depois eu volto a falar da live. Obrigado, amada. A Maria Luísa está atenta, que é a nossa produtora. Programa Pra Ser Feliz. Eu estou fazendo lá, ela mostrou a plaquinha aqui, eu parei no meio do raciocínio só para rir um pouquinho. Mas voltando ao assunto. Quem nunca, né? Joga a primeira pedra. Acabando a live, acabando aqui o programa, desculpa, nós temos live, youtube.com/Padre Adriano Zandoná.
diante do Santíssimo, todas as noites, ajudando o Santuário do Pai das Misericórdias. Nós queremos implementar a primeira fase, etapa da climatização do santuário, né? Então, eu quero contar com a sua ajuda. A chave Pix é santuário@paidasmisericordias.com, santuário@paidasmisericordias.com. Nos ajude. A gente quer cuidar da casa de Deus, proporcionar uma experiência de oração cada vez melhor, para que as pessoas se sintam bem, se sintam acolhidas na casa de Deus. Olha, vamos lá. A Gabi Faleiro está aqui comigo, acompanhando o programa. Deus abençoe. Ela é esposa do Yuri, lá do Paraná, muito queridos. Elizabeth Alves Carneiro. Também deixa eu olhar. A Thaís Manzi, de Uberlândia, nos acompanhando, sempre ligada. Deus abençoe, viu, Thaís? Você sempre manda mensagem mesmo, eu fico feliz com isso. A Marlene Sampaio dizendo: Padre, hoje a palavra foi para mim. Sexta-feira eu iria conduzir um grupo de oração e estava com medo, mas agora estou mais calma porque o Senhor está comigo. Que legal, que legal. O Neto Silva Cândido está aqui com a gente também. Padre, peço oração, estou precisando muito. Parece que cada vez mais alguns inimigos querem tirar a paz da gente. Semana passada eu tinha acabado de rezar o rosário, quando estava chegando, estava preparado para trabalhar, chegou 2 caras encapuzados, começaram a me bater no meu portão. Não sei porquê, imagino que foi minha ex-namorada que mandou. Quando vou trabalhar, saí com medo, peço a sua oração. Mesmo rezando, tenho muitas batalhas. Uau, partilha dele aqui. Também, a Aline Real dizendo: Padre, peraí, confundi aqui as mensagens, não é isso. A Vicunha, também pedindo oração, e a Maria Crende. Vamos lá, temos mensagem via WhatsApp? Se temos. A Daniela de Portugal está dizendo: Padre, eu sou Daniela de Portugal, peço a sua oração. Daniela João. Vamos lá. Pode ler para nós, Samuel, por gentileza. Essa mensagem anônima. Boa noite. Padre, eu sempre perdoei meu ex-marido por me trair e sair de casa, mas ele acha que não cometeu pecado porque só éramos casados no civil. Fomos casados por 19 anos e tivemos 3 filhas. Ele culpa a Deus por tudo e vive dizendo que Deus não existe. Peço para que possamos viver em paz. Me ajude. Culpar Deus, né, e falar que Deus não existe é uma maneira infantil de justificar o próprio fracasso, a própria falta de caráter e a própria coragem de trabalhar para ter condições melhores na vida, né? Uma pessoa com esse tipo de comportamento que você me falou, essa é a leitura que eu faço. Desculpa a sinceridade, né? Mas é por aí. Olha, filha, ele traiu. Se ele traiu, ele está errado. Ele tinha um compromisso com você. Claro que com o vínculo sacramental as coisas se tornam mais sérias, mas ele já tinha um compromisso com você, então ele não tem honra, né? Mas tudo bem, se você decidiu perdoar, conversa com ele, né? Tenta amá-lo pelas suas filhas também, pela sua família. E essa questão, olha, eu vou ser sincero, muitas pessoas que culpam a Deus são pessoas que têm preguiça diante da vida, sabe? É muito mais fácil ter alguém para culpar do que enfrentar os próprios fracassos. Às vezes nós temos fracassos, pode isso cortar aqui para mim? Nós temos fracassos por culpa nossa. Por culpa nossa. Porque a gente não trabalhou, enquanto seus amigos estavam estudando, à noite você estava assistindo novela. Enquanto a pessoa estava trabalhando em 2 trabalhos e juntando dinheiro, você estava em festa. Aí depois a culpa é de Deus. Deus dá o sol, a respiração para todo mundo, só que nem todo mundo, né? Aproveita as oportunidades. Tem gente que me perdoe, é uma reclamação, tudo é um mimimi. Não, assume a vida. Culpar a Deus é uma desculpa para ele não se converter, para ele não ir na igreja, para ele se sentir um coitado. Pessoas de fé não são coitadas, são pessoas inteligentes, porque elas se responsabilizam, elas entendem que existe um Deus que cuida e elas vão atrás, porque quem diz que tem fé também fica preguiçoso, chupando o sangue alheio, né? Vivendo aí nas custas dos outros, é uma fé muito imperfeita, né? Então, com todo respeito, vou rezar pelo seu marido, peço que você reze também, né? Mas eu perdoe-me que eu já peguei o caso, né, filha, para expandir a reflexão e talvez trazer luz para pessoas que precisam ouvir essa palavra ou essa exortação, né? Mas vamos rezar, tá bom? Vamos lá, Márcia está dizendo: Padre, sou de Campinas, ligadinha com a minha mãe Aurora. Que bênção de programa, graças a Deus estou melhor com relação à minha ansiedade e também porque eu estou firme nas orações. Que Deus te abençoe sempre. Márcia Steck, lá de Campinas.
Graças a Deus. A Sandra Aparecida aqui com a gente. Padre, hoje eu tinha terapia, mas não senti vontade de ir ao psicólogo, que ficou chateado comigo. Mas assistindo o programa eu vejo que é isso que eu precisava ouvir. Legal, viu? Muito boa a sua partilha. A Bárbara Zani, lá de Linhares, no Espírito Santo. Lindo nome, viu, Bárbara? É o nome da minha mãe, eu gosto muito desse nome. Também a Marlene dizendo: Padre, eu estou aprendendo muito com a Bíblia em um ano no seu canal, e estou fazendo nesse ano também o catecismo em um ano. Que legal, querida, muito obrigado pela sua partilha. Conhecer mais sobre Deus, sobre a doutrina da igreja, não vai fazer mal para a gente, pelo contrário, só faz bem. Tem uma jovenzinha aqui: Padre, peço oração para eu me livrar dos escrúpulos, sempre me sinto impura ao comungar. Olha, existe o lado positivo do escrúpulo, tem um sentimento ali, né, de piedade, mas também pode ser orgulho disfarçado, né? Pode ser orgulho disfarçado, porque a gente se acha tão no pedestal, né, que a gente, nossa, onde já se viu eu fazer isso? Nós somos capazes de fazer coisas ruins, gente, sem a graça de Deus. Então, acolher com humildade a nossa limitação, não no sentido de permanecer no pecado ou dizer que o errado é certo, não é isso que eu estou fazendo, mas acolher com humildade a própria limitação é também uma maneira de crescer na espiritualidade, na fé, né, de vencer o orgulho e de verdadeiramente sermos mais sofisticados na nossa maneira de crer, né? A Áurea Barbosa aqui conosco, também a Jocélia Per. Samuca, lê para nós mais uma mensagem, por gentileza, que eu já vi que é de Teresópolis. Isso, a Rejane. Boa noite, Padre, sua bênção. Há 13 anos eu perdi a minha mãe e minha vida ficou bem pior com a perda dela. Sofro de depressão e não consigo nada na minha vida sentimental e financeira. O que fazer? Filha, meus sentimentos pela perda da sua mãe, que Deus te abençoe, te fortaleça aí, né, te levante. Filha, você tem que buscar ajuda. Vai fazer uma terapia, vai participar da igreja. E às vezes, tem pessoas que casam, acontecem com 20 anos, com 30 anos. Tem pessoas que parece que talvez por culpa delas, talvez por circunstâncias, talvez por coisas que acontecem, demoram mais para deslanchar, né? Só que o que a gente não pode é se entregar. Não casei, minha mãe morreu, não tenho dinheiro, então vou me entregar na depressão. Não, sai da sua cama, todo dia toma um banho, passa um batom, vai procurar emprego, vai cuidar de você, dá uma arrumada nesse cabelo aí, pelo amor de Deus. Sabia? Sobretudo você que é mulher. A mulher, você precisa se sentir bem. Você precisa gostar de você, você precisa cuidar de você para você se sentir bem. Padre, eu não tenho condição de pagar um tratamento estético, mas na simplicidade. Eu vejo como uma mulher fica feliz quando ela se sente bem, quando ela se sente bonita. Então, cuida de você e sai dessa cama, vai atrás. É importante, tá bom? E o padre vai rezar por você. E a vida de oração é importantíssima para superar tudo isso também. Rosário diário, né? Visita ao Santíssimo, comunhões, né, frequentes. A Edivânia dizendo: Padre, uma bênção o seu programa, que Deus Nossa Senhora te abençoe. Você continue sendo esse instrumento de Deus para nós. Edivânia Dias. A Geni Miquelino também está ligadinha lá de Marília, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. A Madalena Marcondes nos acompanhando. Graças a Deus, muita gente. A Fran Queiroz dizendo: Padre, estou acompanhando o seu programa, estou com uma infecção no ouvido, peço orações. Fran, infecção no ouvido e dor de dente são as duas mais chatas que eu acho, agudas, né? Então melhoras aí, tá? A Dora Antunes Ramalho Brito dizendo: Padre, amo assistir o seu programa nas terças-feiras, aprendo muito com os valiosos ensinamentos. Obrigado, amada, obrigado. Gostei de ver você aqui, o seu comentário. O Cristiano também está aqui com a gente, fez um post aqui do programa. E o Sérgio Paula está dizendo: Padre, a mensagem de hoje foi toda para mim. Sérgio Paula GTBA, não sei se é a cidade ou se é o sobrenome dele, né? O Tiago Rodrigues dizendo: Padre, estou contigo, coladinho aqui no Pra Ser Feliz. Peço que o senhor mande um abraço para o grupo de oração Jesus Redentor, Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. O Tiago Rodrigues, obrigado, querido, obrigado pelo carinho. Abraço aí a todos, então, de Campos dos Goitacazes. A Maria Magda de Castro dizendo: Padre, peço oração, estou te assistindo pela primeira vez. Para falar a verdade, foi uma bênção o encontro das mulheres em Goiânia. Eu estava esquecendo
Obrigado por essa mensagem. Eu estive em Goiânia, na paróquia do querido Padre Marcos Rogério. Que experiência linda, que trabalho lindo que esse sacerdote faz lá. Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Eu não lembro se era Nossa Senhora da Assunção. Nossa Senhora da Assunção. Estive pregando um encontro para mulheres agraciadas, o nome do encontro. Um beijo, uma bênção a você que esteve lá presente. Tá? Falei que ia mandar um abraço, estou mandando. Acompanha sempre o programa para ser feliz com a gente, tá bom? Vamos lá. Samuca, temos mais mensagem ali via WhatsApp? Tá chegando. Está chegando? Então, enquanto isso, Chegou. eu vou dando... Chegou? Então, vamos lá. É anônima essa mensagem. Padre, boa noite. Peço oração. Eu sou divorciada e convivo com uma pessoa há mais de 10 anos. Estou correndo atrás da nulidade, mas está muito difícil. Fico confiante em Deus. Ele vai fazer a vontade dele nessa situação. Não estou mais aguentando ficar sem receber a Eucaristia. Padre, como viver esse tempo? Olha, é um tempo muito difícil mesmo. Eu acho que essa... Entenda bem a analogia que eu vou usar, né? Essa abstinência, né? Claro, é uma metáfora. Da Eucaristia, ela é muito significativa. Quando a gente percebe a falta que faz, né? Quando a gente percebe o quanto que a gente precisa de Deus, né? Quanto é importante isso. Então, filha, você tem que rezar para que Deus haja, né? Fazer jejuns para que Deus haja, essa nulidade saia, se houver critérios de nulidade, e ir atrás, né? Pedir para o seu marido, pelo que eu percebi, né? Estou correndo atrás da nulidade, está difícil. Vá conversar com o juiz do tribunal eclesiástico, marque para falar se o processo estiver emperrado e pergunte o que está faltando. A gente tem que ser operativo também, às vezes a gente espera tudo cair do céu, né? Seja operativo, operativa. Olha, o que está faltando? Vai lá no tribunal, conversa, pergunta, né? Isso é importante, tá bom? Padre, sua bênção. A Marta Larindivicius, ela está dizendo: Padre, muitas vezes eu sofro com o julgamento, peço a sua oração pelas vezes que sofri julgamentos, né? Uma pessoa, não me identifique. Padre, estou acompanhando para ser feliz e o terço do quaresmal com o Senhor. Eu tenho muitos medos, Padre, principalmente da solidão, medo de morrer. Peço oração pela minha saúde. Filha, veja bem, é natural a gente ter medo, tá? Só que, como eu disse, a gente tem que aprender a olhar para Deus, aprender a não deixar o medo nos paralisar ou nos estacionar, né? Tem que aprender a dar passos mesmo com medo. Eu aprendi muito isso com o Padre Jonas. O Padre Jonas começou a Canção Nova lá em 78, que era um passo ousadíssimo para a época, né? Hoje temos um sistema de comunicação, mas o Padre Jonas, ele nos ensina na Canção Nova a caminhar mesmo com medo. Talvez você tenha um problema na sua casa, no seu casamento, é difícil recomeçar, mas faça o que você precisa fazer e dê os passos, mesmo com medo. É preciso caminhar. Olha, a Tainá Silva está aqui comigo, dizendo: boa noite, Padre, sou de Alagoas, tenho um problema de saúde, né? Às vezes sinto crise, peço a sua oração e amo acompanhar o seu programa. A Valdinete dizendo: peço oração pela paz e união na minha casa, Padre. Também, o Sérgio disse aqui que é de Goiatuba, Goiás, por isso que estava GTB. Tá certo, Deus abençoe. Também o George Vasconcelos está aqui com a gente, a Sueli Toledo está dizendo: Padre, peço oração para minha família. Também ainda a Ilma Campos Felício conosco pelo Instagram, pedindo oração pela sua família. Muita gente conosco. A Rogéria Novaes também pedindo oração. Olha, obrigado você que tem acompanhado aí pelo Instagram. Faz um print aí da tela. Você pode postar, marcar a gente aí no seu Instagram. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Também a Gisa de São José dos Campos está acompanhando. Gislene, acompanhando com seu filhinho, pelo jeito ela postou uma foto aqui do filhinho. A Daniela também, lá de Portugal, dizendo que está rezando comigo nas lives todas as noites. Deus abençoe. Muita gente, graças a Deus, aqui fazendo acontecer. Gente, nosso tempo está quase acabando, quase mesmo, mas nós temos mais uma mensagem. Será? Eu acho que dá tempo a uma mensagem. A gente cabe um pouquinho antes, por causa do clipe que entra, né? E saindo daqui, eu vou lá para o outro estúdio fazer a live. Não desliga, passa para o meu canal, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Eu saio, o programa acaba 9h57, 9 horas eu começo lá. Eu só saio um pouquinho antes, você curte um clipe aí do meu DVD, para dar tempo de eu ir lá para o estúdio, né? Mas fica aí com a gente. Temos mais uma mensagem? Será que dá tempo? Sim.
Vamos lá. Boa noite, padre. Estou fazendo o rosário e nele coloquei a minha vocação, pois tenho 45 anos e não formei minha família ainda. Conheci algumas pessoas no site de relacionamento, mas não foi nada sério. Nesse tempo de quaresma, elas sumiram. Gostaria de mais clareza na resposta de Deus. Olha, filha, os tempos de hoje são maus, assim, no sentido relacional. Então você pode pedir a Deus uma pessoa, cuidar de você, mas ter olhos abertos, né? Como diz o ditado, eu gosto muito daquele ditado: você namora de olhos abertos e casa de olhos fechados. Namora de olhos abertos, é prestar atenção, quem é essa pessoa, qual é o caráter dela, como ela trata a mãe, ela paga a conta, ela é trabalhadora. Mas depois que casou, fecha os olhos. Então, ou seja, se você está conhecendo pessoas, olhos muito abertos. Nunca foi tão verdade aquele ditado que diz: antes só do que mal acompanhado, né? Nós, sacerdotes, eu fiquei aqui domingo atendendo confissão, voltei de Goiânia e fui atender as confissões aqui no acampamento. Nossa, cada coisa que a gente ouve, sabe? Cada situação, a pessoa que casa mal, apanha, sofre, a traição. Então, filha, se você não encontrou uma pessoa que vale a pena, não é por desespero para construir a família com qualquer um, né? Mas também esteja aberta, esteja conhecendo pessoas, né? Esteja participando ali da igreja. Isso é muito importante, tá bom? Isso é muito importante para você encontrar alguém e saiba que não tem nenhum problema com você. O mundo de hoje está difícil, muitos homens desistindo da masculinidade, vivendo relacionamentos, né, com outros homens, muitos homens que não se converteram e vivem só na festa, na gandaia, muitos homens morrendo no assassinato, no suicídio, nos acidentes. A estatística com relação à morte dos homens é terrível, o homem morre muito mais. Então reza, peça a Deus, mas se valorize, seja uma pessoa interessante, que você queira, uma pessoa que você goste da companhia, né? Cuide de você, sem se desesperar, tendo uma vida de oração e se deixando fortalecer pelo amor de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, abraço ao pessoal querido de Goiânia. Também espero você na live daqui a pouquinho, youtube.com/Padre Adriano Zandoná. Você não vai se arrepender, talvez é disso que você está precisando. Vamos curtir esse clipe lindo e até terça que vem. Temos reprise do programa também no domingo, às 9 da noite. Deus abençoe. As tuas feridas vou curar, a minha alegria te darei. Acalmarei a tempestade e um vaso novo te farei. Força, força! As tuas feridas, as tuas feridas vou curar, a minha alegria te darei, acalmarei a tempestade e um vaso novo te Filho, eu te amo. Como estás? É o que o Senhor te diz. Eu não sei qual é a situação da sua vida, mas saiba que você tem um pai, e um pai bom, que ama você. Filho, esse é o recado dessa canção. Deixa Deus falar ao teu coração. Filho, eu te acolho. Como estás? Escuta o que Deus te diz. Tu és precioso.
troco reinos por ti. Filho, eu te acolho como estás. Tu és precioso, troco reinos por ti. Quero ouvir você, as tuas feridas. As tuas feridas vou curar.